Sejam todos bem-vindos ao podcast ERA, Educação Radiológica Avançada. Aqui você tem segurança nos seus exames radiológicos através do conhecimento. Meu nome é Thiago, eu sou médico radiologista, estamos com a nossa equipe de sempre aqui, a equipe padrão ouro. Estamos com a Karen. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem? E o Gigão aí. E o nosso tema de hoje será tomografia computadorizada do abdômen. Quais são as fases, o que ela faz, qual é a importância, qual é a diferença técnica entre os diversos tipos de solicitações médicas de abdômen total. Vamos explanar mais essa parte de tomografia. Espero que vocês gostem, vai ser bem legal e bem informativo para você que vai fazer o exame. Exatamente, tomografia de abdômen hoje é um dos principais exames, em tomografia, pensando tanto nas agendas eletivas quanto também no paciente internado, porque dá para visualizar muita coisa aí. Giovanni, vamos começar entendendo um pouco o que é a tomografia de abdômen, né? Eu pego o abdômen inteiro, é só superior, só inferior. Então, como que pode chegar esses pedidos quando a gente fala tomografia de abdômen? Como que pode ser essas tomografias aí? Geralmente o pedido chega pra gente como abdômen superior ou abdômen total. Alguns médicos já colocam com contraste e sem contraste. A diferença do superior para o total, como já diz, o total eu vou adquirir o abdômen desde o começo dele, pegando todo o fígado até parte renal dele, bexiga, tudo. E o superior eu vou pegar somente a parte superior mesmo do abdômen, deixando a bexiga de fora. Na parte superior eu vou pegar fígado, baço, pâncreas, toda a parte estrutural que a gente tem do abdômen, né? Muito bom, legal. Isso é uma dúvida, né? Às vezes você fala assim, abdômen, mas abdômen o quê? Dependendo do que quer diagnosticar, dependendo do objetivo. E é muito importante que os médicos que solicitam coloquem o CID, a indicação, para a gente não Escreva, né? Sim, porque senão, às vezes, com a história que a gente colhe do paciente, a gente não tem total indicação do que a gente vai fazer com esse paciente. Que o médico está desconfiando, Exatamente. né? Doutor, e aí, mediante aí essas divisões do abdômen, o que pode fazer? Qual que é a indicação, né? O que eu posso ver? Que doença que eu posso diagnosticar? Quando que eu peço? Para que eu peço a tomografia de abdômen? Sim, o exame de abdômen total, pessoal, ele é dividido em algumas fases e ele é dividido também em alguns segmentos do abdômen. Como o Giovanni falou, o abdômen superior é aquela parte que pega mais o hipocôndrio direito, o epigastro, o hipocôndrio esquerdo, o mesogastro e algumas porções do flanco. Quando que eu visualizo isso? Para que serve esse exame? Serve para eu avaliar todas as estruturas anatômicas do abdômen superior. Então, fígado, vias biliares, baço, aorta, adrenais, rins. Só que nesse exame eu acabo não visualizando a pelve. Se a dúvida diagnóstica é alguma patologia pélvica, como bexiga, útero, ovários, o apêndice secal, que muitas vezes termina na pelve, algumas estruturas do cólon terminando na pelve, as regiões anexiais da mulher, como as tubas terminando na pelve, próstata, tudo isso deixa de ser visualizado no abdômen superior. Então, se a indicação clínica é abdômen inferior, é para visualizar as outras estruturas anatômicas pélvicas. E o abdômen total é o exame mais completo, né, Karen? Porque ele visualiza tanto a parte superior quanto a parte pélvica, né? E na principal indicação em pronto atendimento, às vezes o paciente tem a dor irradiada, né? O paciente fica se procurando, por que eu vou fazer 2 exames, superior e pelve, dói num lugar se e a minha no dor outro. é aqui, nesse lugar? Mas aí que está o grande pulo do gato, pessoal. Às vezes a dor é uma dor irradiada. O que significa? A patologia está lá embaixo e começa a doer lá em cima, né? Sim. Por quê? Porque o nervo ele tem alguns trajetos, né, de inervação. O mais comum de todos é o apendicite. Então, a apendicite é uma estrutura anatômica que faz parte do intestino, fica aderida ao seco, né? Que é a primeira parte do intestino grosso.
e ele fica lá embaixo na fossa ilíaca direita. Mas quando ele começa a inflamar, Karen, dói primeiramente o epigastro, região do estômago. E aí acha que é E alguma aí coisa você em pede cima. a tomografia de abdômen superior e Não dá você nada. perde o diagnóstico. Por quê? Porque o exame do abdômen superior está normal. Por quê? Porque a patologia está lá embaixo. A importância que o Giovanni falou, de um bom exame físico, do médico trazer uma história clínica, o que ele está desconfiando, qual que é a hipótese diagnóstica, até para fazer esse rastreio, né? Esse olhar aí. Sim, inclusive a hipótese diagnóstica ela é muito importante, pessoal, porque ela vai nortear todas as fases da tomografia, a administração de contraste ou não do exame, né? Que esse daqui é um ponto que a gente pode, inclusive, aprofundar, né, Karen? Sim. Já aprofundando nesse tema de contraste, existem algumas fases da tomografia, né, Giovanni? Existe. A gente tem fase pré, que a gente quer inicial, fase arterial, fase portal, fase excretora, tardia de 15. Meu Deus A do gente- céu, é muita fase, A né? de 15 a gente usa mais para suprarrenal, então ela é um pouquinho mais fechada. E o doutor pode explicar o que dá para ver melhor nessas fases aí. Sim, assim como a topografia da patologia ela é diferente, o acometimento inflamatório, infeccioso, vascular, tumoral, ele é diferente. Então eu preciso adequar minha lente para ver o que o médico está investigando, né? Não adianta você colocar um binóculo para enxergar aqui perto, né? E também não adianta você colocar um microscópio para olhar para a estrela. Você tem que adequar o que você quer ver e colocar o óculos certo, a lente certa. Então a fase arterial, Karen, a fase arterial ela é essencial para a avaliação das estruturas vasculares arteriais. Então Certo. a aorta, um aneurisma de aorta, a aorta é aquela artéria que leva sangue para todas as vísceras abdominais, né? Artéria mesentérica, aneurismas, dissecções, oclusões arteriais, tudo isso é essencial na fase arterial, né, Giovanni? E como é que a gente faz a fase arterial? Fase arterial? A fase arterial ela começa, geralmente a gente usa o ROI para medir. Por quê? Muita gente faz com o tempo, eu já até falei isso num podcast anterior. Não é legal fazer por tempo de você injetar o contraste e soltar no tempo, por quê? Você não sabe se essa pessoa é cardíaca, se ela está agitada, o coração está acelerado. Então, todas as máquinas hoje licoidal, ela traz o Smart Prep ou outro termo que cada máquina tem, para você monitorar na aorta. O que é monitorar? Você vai colocar o ROI em cima da aorta, dessas estruturas, você vai ver ela sem contraste. E você vai liberar o contraste da máquina e vai ficar monitorando. Quando o contraste chegar nessa artéria, você vai conseguir ver e você vai soltar a máquina para adquirir. Ou seja, eu tenho certeza plena que o contraste está ali. Sim. Agora, se eu fizer pelo tempo, né, que a gente usa o mais comum aí, o pessoal usa, eu posso pegar o contraste não ter chego ou já ter passado. Sim. Depende muito da Você frequência acaba cardíaca. irradiando o paciente sem Sim, e até necessidade, perdendo contraste. E até para a fase portal, que é a seguinte da arterial, é importante você usar. Porque após a injeção, é 35 segundos após a injeção do contraste que você adquiriu a imagem que ela vai soltar a portal. Então, assim, se você já passou do tempo, né, que você usou o tempo e você espera mais 35, o contraste já foi embora, você já perdeu esse exame. Só para explicar, pessoal, o que é uma fase arterial, que o Giovanni colocou aqui em detalhes, é aquela fase que o contraste ele começa a chegar no sistema arterial, tá? Então é muito rápido essa fase. Tem que ser, ela tem que ser adquirida no momento precoce da injeção do contraste. Então eu injetei o contraste no sistema venoso, ele foi para o coração, do coração chegou na artéria, das artérias dispara para o sangue. Nesse momento é o momento ideal para aquisição. E o Giovanni colocou a metodologia certa de aquisição da fase arterial. E também ele é importante em muito rastreio de tumor, porque alguns tumores eles são hipervascularizados. O que significa? Que na fase arterial eles terão um realce precoce pelo contraste.
Por isso é tão solicitado a tomografia, doutor, para o rastreio, o acompanhamento desses pacientes oncológicos, é isso? Sim, exatamente. Então, todo paciente oncológico, via de regra, o ideal é fazer aquisição arterial para pegar lesões hipervascularizadas. Existem lesões benignas também, hipervascularizadas, e que se você não pegar a fase arterial, você não consegue fazer o diagnóstico, né? E hoje todas essas fases, podemos dizer, tomografia de abdômen, para independente da indicação, independente da patologia, independente do que o médico assistente quer ver, para tomografia todas faz as mesmas fases ou tem alguma divisão, dependendo da patologia, não faz a portal, não faz a arterial, como que é isso, Giovanni? Geralmente, pela indicação, o médico radiologista ele já vai passar para a gente o que ele quer. Vai fazer com contraste ou sem. Outra questão é quando já vem o pedido, né? Vem o pedido do médico solicitante, ele coloca com contraste, sem contraste. Na realidade, ele pode até colocar, mas quem decide na hora e é responsável é o médico radiologista. Sim. Entendi. Então, ele coloca, quem decide é o médico. Então, assim, ele já passa para mim se vai ser sem contraste, se eu vou fazer uma fase arterial, portal, excretora, se eu vou fazer só uma pré, uma portal, excretora. Então, pode ter diferenças das Sim. fases de acordo Sim. com a patologia que quer se investigar. Isso quem decide é o médico Sim. radiologista. Só dando um passo à frente ainda, falando da fase portal, né? O que é a fase portal? Por que é porta? É uma porta? Não é, pessoal. Para o pessoal que está iniciando os estudos e para o pessoal que vem ser submetido ao exame, tem que saber que a fase portal nada mais é da fase em que a gente tem a contrastação máxima da veia porta. O que é a veia porta? É a veia que leva todo o sangue das vísceras abdominais para o fígado, tá? Então, na hora que ela entra no fígado, a gente tem a contrastação ideal do parênquima hepático, né? Legal. É uma contrastação é um tempo tardio a fase arterial, e você tem a contrastação máxima do parênquima hepático, da veia porta e de todas as outras estruturas vísceras parenquimatosas, como rim, como baço, como pâncreas. Essas estruturas ficam muito bem contrastadas. Então podemos dizer que a fase mais importante do pós-contraste é a portal, para o fígado. Sim, dependendo da indicação, se eu não estou pesquisando uma aneurisma, se eu não estou pesquisando uma dissecção, se eu estou procurando uma lesão focal hepática, sim, é a portal. Mas eu acho que não tem esse negócio de fase mais importante e menos importante. Porque cada fase ela é ideal para ver um tipo de patologia. Dependendo do objetivo do exame. Por isso que a indicação clínica e a hipótese diagnóstica é tão importante. Porque eu vou fazer a melhor fase para aquilo que está na hipótese diagnóstica. Isso acaba protegendo até o paciente, né? Porque, vamos supor, eu vou fazer uma fase, não tem hipótese diagnóstica, eu vou fazer uma pré, uma arterial, uma portal e uma excretora. Às vezes eu poderia irradiar esse paciente a menos fazendo somente uma pré e uma portal. Sim. Outra coisa que eu vou falar para frente aqui, mas, por exemplo, se tem lá uma indicação de nefrolitise, avaliar cálculos renais, avaliar a obstrução do ureter, eu não preciso de contraste. Então, mesmo que venha com contraste, para que eu vou injetar uma substância no paciente? Para que eu vou irradiar ele mais de uma vez para fazer fase portal, fase excretora? Isso que eu quero ver, sendo não tem que eu nada já a ver com vi, esse já dogma. fiz o diagnóstico. Então, muitas vezes, uma fase única faz o diagnóstico e você tem que economizar na dose de radiação, porque a radiação ela é acumulativa ao longo do tempo. Se o paciente tomar uma dose agora, 3 doses, sem precisar, de repente ele tem um tumor daqui 2 anos, ele precisa fazer tomografia todo ano e fez lá naquela época que não precisava. Então tá certo que a gente tem equipamentos com redução de dose, mas De otimização. é o princípio Alara, né, Giovanni? Fala para nós aí, o princípio Alara, para os técnicos que estão vendo e não A sabem o que gente é. já falou até em proteção radiológica. É você usar um mínimo de dose para você formar essa imagem. É o que eu falei, os aparelhos hoje, o doutor também frisou, já vem para usar um mínimo de dose. E você ainda às vezes consegue abaixar um pouquinho mais, principalmente em crianças. Pessoas muito magras, você consegue dar uma boa diminuída ainda, mesmo que ele tenha, você consegue diminuir um pouco. Sim. E tem por último, terminando as fases aí,
Existem outras fases, né, que a gente colocou. Tem a fase para ver melhor que tudo o parênquima renal, que ele é diferente da fase portal. E tem a fase também melhor de para avaliar a bexiga, que é a fase excretora. O que é a excretora? É a fase em que os rins estão excretando o contraste. Então, olha só que interessante. O contraste entrou pela veia, foi para o coração, foi para o sistema arterial. Do sistema arterial, ele perfundiu todas as vísceras na fase portal e de equilíbrio. Depois ele voltou para os rins, o sistema renal coletou e está excretando o contraste para sair, porque esse contraste não faz parte do nosso organismo. E aí, Tudo isso em quanto tempo, doutor? A fase excretora a gente adquire em tempo ideal, Giovanni, entre 5 e 10 minutos. Depende do metabolismo e da função renal de cada paciente. Sempre vai ser excretora de 5 a 10 minutos. Aí o que passar de 10 minutos já entra como uma tardia. Sim. Aí você tem nessa fase excretora o que está bem contrastado? A pelve renal, os cálices renais, os ureteres e a bexiga. Né? Então, patologias de bexiga são muito bem avaliadas na fase excretora. Então, estou suspeitando uma fístula da vagina com a bexiga, estou suspeitando uma fístula, um trajeto fistuloso do reto com a bexiga, né? Alguma coisa ali, o contraste tem que estar na bexiga. Né? E lembrando que muitos médicos pedem reconstrução dos ureteres, né? Para fazer a reconstrução 3D dos ureteres, eu preciso usar o contraste numa fase excretora. Precisa dessa fase. Sim. Por isso que nós batemos tanto na tecla com a equipe dos técnicos. Leia o pedido. Sim. Porque é disso que vai dar a base para um exame bem feito, um exame de qualidade, um direcionamento aí do que se quer, Não é possível a aquisição bem feita de um exame sem o pedido médico. Não é possível um laudo bem feito sem o pedido médico. É uma história clínica. Sem o pedido médico não há exame. E sem hipótese diagnóstica pode até ter exame, mas o exame vai sair no mesmo padrão de qualidade do pedido médico. Exatamente. Doutor, eu queria entender um pouquinho mais da tardia de 15, que é específica para suprarrenal. Qual que é a diferença dela? Porque acima de 10 já é uma tardia. Por que geralmente a gente faz com 15 minutos? Sim, existem algumas lesões da adrenal em que ela faz um mecanismo de washout. O que é washout? É o tempo de varrer aquele contraste da adrenal. E através de alguns cálculos, Giovanni, a gente consegue ver a densidade da adrenal na fase contrastada e a densidade da adrenal na fase de washout tardio, que é essa fase de 15. Uhum. Pela tabela e pela aquisição da porcentagem de washout, eu consigo falar, não, essa lesão da adrenal é uma lesão benigna. Não precisa fazer biópsia, não precisa submeter o paciente a uma cirurgia, não precisa fazer nada, acabou, é só um segmento de rotina anual, né? Agora, se não está bem feita a fase tardia de 15, eu não consigo calcular a porcentagem de washout e aí o paciente fica sem diagnóstico. Lembrando, olha a importância que a gente tem de ter o pedido e uma aquisição para um fechamento de diagnóstico, né? Você pode poupar o paciente de uma cirurgia, né? Sim, você pode poupar de uma biópsia, uma cirurgia, de uma investigação mais profunda, se você faz e bate o martelo que é uma lesão benigna da adrenal. Olha só quanta coisa, né? Você fala assim, tomografia de abdômen, aí olha o que tem por trás disso, o que pode ver, o que acomete, assim, realmente é um mundo aí muito grande. E aí, além das fases, do que podemos ver, do que podemos diagnosticar, pensando um pouco em técnica, Giovana. E aí tem vários planos aí diante disso. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal aí para entender como que é a aquisição, reconstrução nesses planos aí? Vamos, eu vou só puxar uma imagem para ficar mais clara para o pessoal. É uma figurinha ilustrativa. Aqui a gente tem os 3 planos da tomografia. Lembrando que a tomografia ela sempre vai adquirir em axial, nunca vai adquirir em coronal e nunca vai adquirir em sagital. Isso são reconstruções que a gente faz. Puxando sardinha, a gente consegue ver essa imagem em 3 dimensões.
Por que em 3 dimensões? Eu consigo ver esse paciente, como na imagem vermelha coronal, eu consigo ver ela antero-posterior, que a gente fala, eu consigo ver ela de frente para trás. Então eu consigo ver, por exemplo, o rim, da frente dele até o final dele nas costas. Consigo ver ele da parte superior dele, que é a imagem verde no axial, que já é aquisição, mas eu consigo ver ele da parte superior até a parte inferior, e eu consigo ver ele da direita para a esquerda, que é no plano sagital, que é a reconstrução MPR que os técnicos usam, ou reconstrução multiplanares, o que cada técnico preferir. Mas puxando sardinha para a tomografia, a gente consegue, numa aquisição, ter os 3 planos, né? Diferente, por exemplo, da ressonância, né, doutor? O pessoal mais leigo, pessoal, o que é o axial? Axial é como se eu fatiasse o paciente, falando uma linguajar meio Jack Stripador. Então eu pego o paciente, tiro uma pizza dele de cima para baixo e aí eu olho o que aconteceu. Como se eu tivesse cortado ele no meio e olhando ele de cima para baixo. Coronal, como é que é? Igual a foto. A coronal eu vou cortar ele, sim, tirar fatias do paciente de frente para trás. Eu consigo ver ele como se fosse esse corte aqui coronal, né? E o sagital eu corto bem na linha mediana e olho ele de lado, então eu consigo ver. A tomografia é uma aquisição, a aquisição é feita de forma axial, paciente deitado. O computador consegue reconstruir, reformatar e eu consigo ver todos os planos, né, do paciente, inclusive vários outros planos ortogonais, coronal angulares. verdadeiro de rins, oblíquo. Eu posso fazer o que eu quiser. Na ressonância, a aquisição geralmente ela é uma aquisição também multiplanares. Então, ou eu adquiro coronal, ou eu adquiro axial, ou eu adquiro sagital. Mas a ressonância, Giovanni, tem aquisição volumétrica. E aí eu consigo reformatar outros planos, tal qual a tomografia. Mas não são feitos todos os exames que é feito a aquisição volumétrica, ou sim? Quase todos os exames têm uma fase volumétrica para a gente estudar bem as estruturas anatômicas. Principalmente no crânio, geralmente a gente tem sempre uma fase volumétrica para estudar toda a anatomia e conseguir fazer reformatações sagital, coronal. Só que o tempo também de aquisição ele é muito maior. Doutor, e aí, até aproveitando já falando em ressonância, na ressonância nós também temos a ressonância de abdômen superior, a ressonância de pelve, a ressonância de abdômen total. E aí, qual que é a diferença se eu falar da tomografia de abdômen, ressonância, quando que usar, por que usar, um pouquinho aí das diferenças? Sim, pessoal, a ressonância ela já é um passo à frente, né? Ela já é um estudo mais avançado. Se você fala de ressonância de abdômen superior, ela vai ser direcionada para aqueles diagnósticos que não foi possível com a tomografia. Então eu tenho uma lesão, por exemplo, no fígado, uma lesão que eu não sei se ela é benigna, se ela é maligna. E eu vou ter que dar um passo à frente, vou ter que fazer o quê? Uma ressonância de abdômen superior, né? Outra coisa, via biliar. Via biliar são as vias que drenam a bile para a vesícula, pâncreas, colédoco, termina lá no duodeno para digerir a comida. A via biliar é um local repleto de patologias obstrutivas, neoplásicas, e por ser uma estrutura muito fininha, a ressonância ela tem uma definição melhor. Então, patologias de via biliar eu consigo visualizar melhor pela ressonância de abdômen superior do que pela tomografia. A tomografia fornece subsídios? Sim, fornece. Mas um passo à frente para a via biliar, padrão ouro, na radiologia, é a ressonância magnética, assim como a colangio-ressonância. Na pelve é a mesma coisa. Quero ver uma lesão pequena da próstata, estou com suspeita de tumor. O Dr. Pedro já veio aqui com a gente, já explicou para a gente a ressonância multiparamétrica da próstata, né? Se eu quero avaliar algum foco de endometriose pélvico, que são foquinhos pequenos de sangue, produtores ali na pelve, mais sensível. Muito mais sensível e às vezes até invisível a tomografia para a ressonância. Dificilmente um paciente vai para a ressonância magnética de abdômen sem uma tomografia prévia, né? A gente pode dizer que é um exame secundário. Não é secundário, é tão importante quanto, mas ele é um exame complementar. Legal. Né? Então, a ressonância também tem suas particularidades. E todos os exames, né, Karen, ele tem importância, dando um passo atrás ainda, no preparo.
né? Exatamente. Você quer comentar pra gente um pouquinho do preparo? Eu chego aqui e faço o exame sem nada? Como é que é? Eu chego bonitão e faço? De jeito nenhum. É lógico que numa desconfiança de algum problema agudo, você chega no pronto-socorro com uma dor súbita, uma suspeita de uma apendicite, de um abdômen agudo, aí entra a questão do risco-benefício, vai fazer o exame sem jejum, sem preparo, sem nada. Mas pensando naquele paciente eletivo que ele liga para agendar esse exame, então eu tenho aí alguns preparos. Não são tantos, mas o jejum é um dos principais. Ai, Karen, o jejum então quer dizer que se eu tiver com comida no estômago não vai dar para ver? Não, não é questão disso. O jejum é muito mais um mecanismo de prevenção por conta, se for necessário, o contraste pode dar um gosto metálico na boca, o contraste você pode ter náusea, você pode vomitar, né? Você pode ter uma reação alérgica e para evitar um risco, para evitar um evento de uma broncoaspiração, de repente você vomite, por isso que é necessário o jejum. O jejum de 4 horas ele já é suficiente para um exame eletivo. Tem alguns outros perguntas de segurança que nós realizamos, a questão se o paciente já é alérgico a iodo ou não, porque se ele tem algum histórico de alergia a iodo ou ele é alérgico a mais de 3 medicamentos, nós já iniciamos aí um preparo alérgico, uma dessensibilização alérgica para ele, dependendo das patologias que ele tem, idoso, hipertenso, diabético, problema renal, é solicitado a creatinina pela questão de fazer o cálculo da clearance, como o doutor falou, a excreção é renal. Então, para eu dar o contraste, eu preciso saber se essa função renal dele está ok. Senão, eu descobri que ele tem apendicite e ferro o rim dele, né? Então eu preciso garantir que ele vai usar o contraste e que ele vai excretar esse contraste sem nenhum problema. E um outro ponto importante é a questão se ele é diabético e se ele usa metformina. Isso daí ainda é bem polêmico, né? Porque antigamente se pedia para suspender a medicação antes e depois. Depois de após alguns estudos, hoje é solicitado a suspensão da metformina ou qualquer medicamento derivado que contenha metformina, é orientada a suspensão apenas depois. Você pode falar um pouco para a gente, doutor, por que antes era antes e depois, agora é só depois? Se eu não suspender, qual que é o risco disso? Mas isso é o preparo aí dele. Os estudos eles são controversos e a medicina vai evoluindo. Então, teoricamente, a gente tem o risco de acidose lática com o uso do contraste e metformina concomitante. Mas foram verificando que após a atualização dos nossos contrastes não iônicos, de isoosmolaridade, isso daí foi sendo cada vez menos observado, inclusive questionável. Hoje as principais diretrizes determinam que o contraste, a metformina deve ser suspensa 48 horas após a injeção do contraste endovenoso, né? É de bom tom a gente praticar essas diretrizes, né? Porque Sim. A gente não sabe qual paciente pode desenvolver ou não, mas isso é cada vez menos comum, né, Karen? Tal qual a insuficiência renal pós-contraste está cada vez sendo mais mitigada, cada vez menos vista nos nossos serviços, né? E a gente tem que acompanhar toda a evolução, assim como a medicina evolui, o contraste evolui, a fase de aquisição evolui, tudo evolui, né? Tudo vai se modernizando aí, né, doutor? E aí nós falamos um pouco dos contrastes, o contraste EV, quais são as indicações do contraste, e também na tomografia tem a questão do contraste oral, né, Giovanni? Em alguns casos é prescrito pelo radiologista o contraste oral, outros solicita só um pouco de água. E aí, qual que é a diferença? O que a gente pode falar sobre isso? Hoje, a gente usa bem pouco o contraste oral, pelas indicações que chega pra gente. Depois o Dr. Tiago explica o porquê, que eu não sei. Mas além do contraste oral, também tem contraste por via retal, tem contraste por fístula. Aí é o campo do doutor. Sim, existe o contraste oral negativo, que é só água. Se eu distendo a víscera, ele faz um efeito mais hipodenso, uma atenuação menor, e a gente consegue visualizar as vísceras parenquimatosas. Porém, Karen, diante de uma indicação clínica precisa,
de uma história clínica bem tirada, de um médico super especialista acompanhando aquele exame, ele vai suspeitar de uma deiscência de cicatriz da cirurgia do estômago, por exemplo. E aí lá eu vou precisar avaliar com cautela se a parede do estômago está íntegra ou não. Então eu vou injetar o contraste via oral. Como é que é injetar? Eu vou diluir o contraste em água, o paciente vai beber, e visualizar se isso daí está tendo algum escape, alguma fístula caindo na cavidade, né? Se tem algum caminho que esse contraste está percorrendo. Se a minha cirurgia aí não está legal, entendeu? Se está precisando de algum reparo. A mesma coisa é contraste via retal, né? Contraste via vaginal. Cada um tem uma indicação. Fístulas, né? Se a gente tem muitos pacientes que opera, fica com fístula. Fístula é um trajeto aberrante entre uma estrutura anatômica e outra que antes não existia. Então eu posso fazer uma fistulografia, injetar o contraste só naquele trajeto para ver qual que é o caminho, para nortear o cirurgião no procedimento que ele vai fazer, ou se ele vai esperar uma resolução espontânea. Então todas essas peculiaridades e particularidades dependem de caso a caso. Não vou injetar contraste oral em todo mundo. Eu vou injetar em quem? Quem fez cirurgia bariátrica e está com alguma suspeita, né? Sim. Então, mais uma vez reforçando, não existe exame bem feito sem um pedido e uma história clínica bem feita. Ainda mais em momentos agora que nós estamos de Escassez de racionalização aí do contraste. Tem até um podcast que a gente fala Com sobre. certeza, se você quer saber aí como otimizar o seu contraste, como você continuar fazendo exames sem ter cancelamentos, assista nosso podcast da escassez do contraste. Lá tem dicas primordiais para essa gestão aí efetiva. Doutor, falando mais um pouco ainda de contraste, pacientes com creatinina alterada, faz, não faz com contraste? Tem algum protocolo de segurança que a gente faz? Como funciona? A gente pode até um dia separar para falar sobre contraste, reações. Eu acho que a gente até falou em algum podcast, mas a creatinina, ela é impeditiva para realizar o exame? Não. Se eu tenho uma suspeita de TEP, se eu tenho uma suspeita de dissecção de aorta, se eu tenho alguma suspeita de um abdômen agudo em que o risco ele é menor que o benefício, posso fazer independente da creatinina, tá? Agora não, eu estou investigando o paciente, ele pode fazer hidratação, hidratação é a medida mais protetiva que existe para dano renal após contraste, né? Então eu vou fazer uma hidratação nesse paciente com creatinina limítrofe, eu posso fazer uma hidratação antes e depois do exame, ou só depois, orientar a ingestão de líquidos, né, isotônicos, chás, para preservar aquela função renal, né? Então, mais uma vez, a creatinina não é impeditiva. Claro que a gente vai avaliar muito bem o custo de injeção de contraste, mas precisa ser avaliado caso a caso, dependendo não só da creatinina, né, do clearance de creatinina. E se ele já for um renal crônico, por exemplo? Não, aí também a gente pode fazer o exame, o dano renal já está estabelecido, mas ainda assim preconiza-se que evite contraste em paciente com dano renal. De preferência, agendar esse exame no dia da hemodiálise para evitar sobrecargas volêmicas. Então, às vezes, não é nem o risco do rim que já está danificado. Um paciente que já está lá, todo congesto, hipervolêmico, não está urinando. Na hora que eu injeto mais 100 ml de contraste, o que acontece? Eu sobrecarrego a volemia dele, descompensa a parte cardíaca dele e ele pode evoluir com o quê? Edema agudo de pulmão, derrame pleural, entre outras coisas, né? E não é só o contraste, né? Eu funciono o acesso, eu testo o acesso, aí eu testo de novo na bomba injetora, a gente corre todo o contraste. risco, né? Então acaba sendo aí muito mais que 100 ml de injeção nesse paciente. Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente aprofundou bastante em tomografia, fases, contraste, aquisições. Querem deixar mais um recado? Eu quero fazer o meu jabá, é claro. Se você assistiu, está aqui conosco, tem alguma dúvida, deixa aqui, teremos o prazer de te responder. Tem mais algum exame aí que você tem dúvida em como fazer? Manda aqui. Damos prioridade aí para os próximos temas que semanalmente vamos escolhendo mediante o feedback de vocês. Esse podcast mesmo foi mediante o retorno que nós tivemos aí de muitos de vocês que nos acompanham. Tomografia de
abdômen é a mais complexa, começa a falar para ela, explica um pouco das fases. Então Até os pacientes mandaram perguntar. Exatamente, pacientes que nos acompanhem. E aí continue aí nos acompanhando, nos siga nas nossas redes sociais, a cada dia mais novidades. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, dê esse seu joinha aí para que esse vídeo consiga percorrer aí muitos caminhos e chegar a quem precisa, tanto nos pacientes, tanto você profissional que quer qualificação, quer se diferenciar no mercado, nos acompanhe que a cada dia teremos mais novidades. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.